Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui no curso Enriqueça na Bolsa, mais uma aula aqui do nosso curso, chegando aí na reta final, né? Você que vem fazendo aí, conforme a gente indicou, desde o início ali, passo a passo, todas as aulas, sem pular nenhuma aula, que é importante que você assista todas as aulas, porque cada aula está linkada com a próxima, né? Então, para você entender todo o mindset do curso, você precisa fazer todas as aulas, tá? Peço também que você siga nosso Instagram, Carvalho Contador, tá? E siga também, se inscreva também no nosso canal no YouTube, Enriqueça na Bolsa, tá bom? Então vamos lá para mais uma aula, hoje falando sobre um tema muito importante. Como diluir os riscos na Bolsa de Valores? Muitas pessoas têm medo de investir na Bolsa justamente por achar que é uma coisa muito arriscada, é algo que vai fazer com que ela perca dinheiro, né? Isso foi colocado na mente do brasileiro, na mente da sociedade, principalmente pelos grandes bancos aí que não querem que a sociedade conheça essa grande maravilha, essa grande porta de entrada para uma vida mais tranquila, para uma vida mais saudável no futuro, né? Você conseguir atingir seus objetivos e ter sim uma renda passiva. Então muita gente fala, André, eu não vou investir na bolsa porque é muito difícil, né? As pessoas falam muito isso, é muito difícil, é muito variável, eu tenho medo de perder dinheiro. E todas as pessoas que eu conheço já falaram que investiram na bolsa e perderam dinheiro. Então, assim, hoje nós vamos explicar nessa aula como funciona essa questão de diluição de risco na bolsa de valores. Você vai entender qual é a estratégia por trás para que você saiba que investir na bolsa é algo que pode ser algo 100% seguro se você fizer a estratégia correta, tá bom? Vamos lá para a aula? Então, pessoal, primeiro ponto, você tem que conhecer as empresas que você vai investir. Não adianta também você sair colocando dinheiro em empresas que você não conhece simplesmente por indicação. Você precisa entender, você precisa tirar um tempinho ali no começo para você olhar as empresas, olhar os indicadores fundamentalistas, entrar no site de RI da empresa. Nós vamos ter uma aula específica sobre isso. Mas você precisa estar muito atento a todos os indicadores dessa empresa, tanto indicadores intrínsecos como indicadores financeiros, tá? Qual o primeiro ponto e a primeira dica que a gente dá? Invista em empresas sólidas, pessoal. Invista em empresas que já são empresas que já são líderes de mercado, são empresas que estão ali naquele setor, que já mandam naquele setor, são empresas que já estão aí no mercado há 80, 90, 20, 30, 40 anos, mantendo uma boa estabilidade, mantendo uma regularidade de lucro. Então, escolha no início empresas sólidas, empresas que você sabe que são empresas ali que vão, independentemente de qualquer crise, independentemente de qualquer coisa, são empresas que vão se manter, são empresas chamadas blue chips, né? Empresas que já são consolidadas, tá? Invista também, pessoal, em empresas que são saudáveis financeiramente, são saudáveis, né? Empresas que têm bons indicadores de lucro, bons indicadores de rentabilidade, empresas que entregam resultados excelentes a cada ano que vai passando. Então você precisa ficar muito atento a isso também. Que tem uma boa rentabilidade, uma empresa que consegue, com o dinheiro dos seus investidores, dos seus acionistas, empresas que entregam o resultado esperado, empresas que sabem fazer esse dinheiro multiplicar, né? É isso que a gente busca. Como investidor, a gente busca investir em negócios que são negócios que vão se reformulando e vão se renovando no decorrer do tempo, vão se perpetuando no mercado, né? Então, essa boa rentabilidade ela é importante para o investidor buy and hold, o investidor de longo prazo. O quarto ponto é escolher empresas com baixo endividamento. Se você vai investir numa empresa, você não vai escolher uma empresa que esteja toda endividada, né? Você precisa analisar muito bem isso, olhar a questão ali dos índices, né, de liquidez da empresa, como é que está. Se a empresa tem um balanço patrimonial bem dividido, um balanço que está saudável para que ela consiga quitar as suas dívidas, né, com o valor que ela tem disponível de patrimônio líquido. Uma empresa que a gente considera ali até 50% do seu patrimônio, ela pode estar, de repente, inserida numa dívida, mas que uma dívida saudável também, uma dívida que faça com que a empresa rentabilize. A gente vê muito essa questão de dívida saudável nas empresas elétricas, né? Que muitas vezes elas tomam ali um grande financiamento para construir novas usinas de transmissão de energia, mas essas usinas de transmissão vão dar uma rentabilidade muito superior do valor que ela pegou ali de empréstimo, o valor que ela pegou ali de financiamento. Então, ela pode pegar lá uns juros de 10% ao ano, mas também pode ter uma rentabilidade de 20, 30% ao ano com aquele financiamento. Então,
é uma dívida que se paga por ela mesma, tá? Nós temos também que escolher empresas que estão inseridas em setores perenes, né? Que são setores aí, como a gente já falou, setores solidificados, setores que estão ali numa estabilidade muito tranquila, que faça a crise que for, aconteça o que acontecer, as pessoas não vão parar de consumir esse produto que esse setor fornece. E também é uma empresa boa pagadora de dividendos. Para a nossa estratégia buy and hold, uma estratégia de longo prazo, escolher empresas pagadoras de dividendos, boas pagadoras de dividendos, é essencial para que a nossa estratégia cresça de uma forma exponencial, né? Que nós possamos reinvestir todos os nossos dividendos aí nos primeiros 10 anos, reinvestir na própria carteira, comprando novas ações e novas cotas, caso sejam aí fundos imobiliários, tá? Então, quais são os setores considerados perenes, pessoal? Muita gente pergunta sobre isso. Os setores considerados perenes na Bolsa de Valores, nós podemos citar aí 4 setores, que é o elétrico, o setor financeiro, telefonia e saneamento. São setores aí excelentes para você que precisa entrar na Bolsa de Valores e está com medo de colocar o dinheiro, de repente, numa empresa que você não conhece. Mas nós deixamos aqui um adendo muito importante, tá? Não são todas as empresas desses setores que são empresas boas. Você precisa analisar as métricas dessas empresas. Não é porque é uma empresa de energia que é uma empresa também ótima, que você vai lá e investe de olhos fechados. Não é uma empresa que é do setor financeiro que você vai lá e pronto, investe. Telefonia é a mesma coisa. Telefonia nós temos um exemplo muito claro da Oi, né? Que é uma empresa que está em recuperação judicial, que é uma empresa que nós não indicamos de jeito nenhum para você investir, mas é do setor de telefonia. O que nós queremos dizer é que são setores aonde as empresas de uma certa forma, têm mais estabilidade, as boas empresas. Por quê? Porque são setores que, independentemente de qualquer coisa, de qualquer, como que eu posso dizer, qualquer crise ou qualquer coisa que aconteça externamente, não vai impactar tanto nessas empresas, porque são empresas que, independentemente de qualquer coisa, as pessoas vão continuar utilizando os seus produtos e serviços, tá? Por que isso diluir os riscos? Por que investir nesses setores, investir nessas empresas, dilui os riscos, tá? Geralmente, pessoal, quando a gente investe em empresas com este perfil que a gente acabou de falar, são negócios sólidos, né? São empresas mais maduras, são empresas mais resilientes, que estão já acostumadas a passar por diversas crises. Normalmente são empresas que são líder no mercado, né? Elas são líderes dos mercados que elas atuam. E com muitas vantagens competitivas, incentivos fiscais, né? Isso consegue reduzir drasticamente a volatilidade, que é uma coisa que a grande maioria das pessoas tem medo na Bolsa de Valores. As pessoas têm medo dessa volatilidade, né? Acordar de manhã, olhar sua carteira ali, caiu 20, 30% do seu patrimônio. Isso não é uma coisa que qualquer um ficaria um pouco assustado no início. Mas como nós vimos falando no curso e preparando a sua mentalidade para essas ocasiões, porque vão acontecer, isso é inevitável, mas você tem que focar no longo prazo e saber que no longo prazo a sua carteira, com certeza, seguindo a nossa estratégia, ela vai ter um bom rendimento, tá bom? Quais empresas não investir? Isso também é uma pergunta muito interessante, uma pergunta também que tem que fazer parte da nossa pauta aqui no curso. Normalmente, as empresas que mais oferecem riscos aos investidores são empresas que possuem balanços deteriorados, balanços com um endividamento muito elevado, inseridas em setores muito cíclicos, né? Nós podemos falar aqui o setor de mineração, né? Setor de siderurgia, por exemplo, que são setores que dependem muito de matéria-prima exterior, né? Uma matéria-prima que está ligada muito à cotação do dólar, uma matéria-prima muito elevada. Então, qualquer coisa que acontece aí no exterior impacta diretamente no faturamento, no lucro dessas empresas. Né? Setores ciclos também das commodities, né? Nós vemos aí essa questão do petróleo, questão de alimento, questão de soja, arroz. São coisas que impactam muito nesse setor. Então, você tem que ficar muito atento a esses setores cíclicos, né? Que são aqueles setores ali que eles dependem eles são sazonais, né? Depende de uma certa ocasião, de uma certa, eles dependem de vários fatores para que eles consigam evoluir. Já no setor perene não, independentemente do que aconteça, ele vai manter sempre uma estabilidade, tá? Qual outro modo, pessoal, de diluir os riscos, tá? Nós temos aqui outro modo de diluir os riscos, que é a diversificação. O que é a diversificação da carteira, tá? É você possuir várias empresas na sua carteira de setores diferentes, de preferência escolhendo as empresas boas desses setores, tá?
Isso é uma grande vantagem que nós temos na Bolsa de Valores, que nós temos diversos setores lá, diversas empresas de diversos setores na Bolsa, e você consegue diversificar. Nunca coloque todo o seu dinheiro apenas em um setor, apenas em empresas do mesmo setor. Lembra daquela historinha que a gente falou que não se deve colocar todos os ovos na mesma cesta? Isso se aplica na diversificação. Porque se você colocar os seus ovos em cestas separadas, caso uma cesta caia, as outras vão se manter ali de pé e vão te manter numa média boa na sua carteira. É o que a gente vai aprender nas próximas laudas aqui da nossa aula, tá? O investidor consegue minimizar e diluir eventuais impactos negativos de alguma empresa que venha performar mal. Isso é normal, né? Às vezes você está num setor ali que cai, o outro setor dá uma subida, e isso vai mantendo o equilíbrio, vai mantendo a média da sua carteira. Imagine a seguinte situação, tá? Você tem uma carteira, tá? Nós vamos colocar aqui uma carteira fictícia, tá? Uma carteira aqui só como um exemplo mesmo. Você tem uns 100 mil investidos, tá bom? Aí você tem ali setores financeiros, que são os setores que estão em vermelho, setores azul, saneamento, setores verde, elétrica, você tem o setor amarelo ali, que é transporte, e o setor preto ali, né, na cor preta, que é a mineração. Então, você fez o quê? Você distribuiu os 100 mil, tá? 10 mil em cada empresa, tá? Você dividiu ali 10 mil em cada empresa. Então, bacana, você está com uma carteira bem diversificada, você tem vários setores na sua carteira e a sua carteira ali está com um valor de patrimônio de 100 mil reais, beleza? Agora, vamos supor, imagine a seguinte situação, hipótese 2, que a empresa Vale, que é uma empresa de mineração, passe por um problema. Eventualmente isso vai acontecer, pessoal, tá? Não tem nenhuma pessoa que investe em bolsa de valores que não vai passar por momentos ali de uma baixa, de uma queda. Isso é simplesmente normal. A volatilidade da bolsa, ela é normal. E é isso, pessoal, por incrível que pareça, que faz com que nós tenhamos uma grande rentabilidade, um grande crescimento exponencial a cada ano que passa, tá? Imagine que a empresa Vale passe por problemas e seu valor investido nessa empresa especificamente tem uma queda de 70%. Você vai cair de 10, vai cair para 3 mil reais. Em um ano, essa empresa caiu 70%. Dessa forma, o seu patrimônio ficaria em 93 mil reais, tá? Então, você vai abrir lá a sua carteira e você vai verificar que o seu patrimônio caiu 70% em Vale e, no geral, ficou ali em 93 mil reais, tá? Você teve uma queda no seu patrimônio, tá bom? Mas vamos analisar o seguinte, essa queda de 70%, ela vai impactar na Vale e vai impactar na tua carteira de uma certa forma, e o seu patrimônio, teoricamente, vai para 93 mil reais. Mas só que nós não estamos considerando aqui ainda o que aconteceu com as outras companhias dos outros setores, que isso que é a grande mágica que acontece da diversificação, tá? Que nós vamos ver agora. Tá, olha lá, a Vale agora está valendo 3 mil, né? A Vale está valendo 3 mil aí depois desse nosso exemplo de uma queda de 70%. Mas aí é que está o poder da diversificação, pessoal. Como as empresas, tá, que nós temos na carteira são empresas de setores diferentes, dificilmente todas as empresas irão passar por problemas ao mesmo tempo. Dessa forma, vamos considerar que o restante das empresas juntas, tá? Itaú, Vivo, olha lá, você pode ver que elas melhoraram. Eu estava valendo 10 mil, agora estão valendo 11 na minha carteira, tá? Elas têm valorizado 15% na média. Pegando todas as outras empresas, elas valorizaram 15% na média. Então, seu saldo financeiro seria de R$ 106.500, revertendo assim a desvalorização na empresa Vale, né? Para uma valorização geral de 6,5%. Por quê? Porque ali, ó, o Itaú que estava 10 foi para 11, a Vivo que estava 10 foi para 11.500, teve uma valorização. A Itaúsa que estava em 10 foi para 11, teve uma valorização. Sanepar, mesma coisa. Taesa também evoluiu, foi para 11.500. A Engie, que é elétrica, foi para 12 mil, ela evoluiu.
Copasa, de saneamento, evoluiu. Energisa, também de elétrica, evoluiu. E a Tagma, de transporte, evoluiu. A única que teve uma deterioração foi a Vale do Rio Doce, a Vale mineradora. Ela teve uma queda ali de 70%. Mas, no geral, a minha carteira, no geral, teve uma rentabilidade de 6,5%, porque as outras empresas tiveram uma média de 15% de valorização. Então, esse é o grande poder da diversificação. É você saber que, independentemente se uma outra empresa vai mal, a tendência é que as outras empresas possam ir bem. Dificilmente todas vão cair ao mesmo tempo, né? A 2020 aconteceu, porque teve a questão da pandemia. Mas no decorrer do tempo, essa média ela vai te dando uma segurança. Para vocês terem uma ideia, eu sempre falo isso, na pandemia do coronavírus, a minha carteira, mesmo com a pandemia, mesmo com tudo que aconteceu, no final do ano eu tive uma rentabilidade de 10,17%, pessoal. A minha carteira ficou positiva no final de 2020, para vocês terem uma ideia. E ela chegou a derreter 50% a minha carteira durante 2020. Mas mesmo assim, no final do ano, encerrando as operações ali de 2020, eu consegui ter 10,17%, tá? Então, pessoal, essa é a grande máxima, é a grande oportunidade aí que a diversificação te dá para você diluir os riscos na bolsa de valores. Então, pessoal, se você seguir nossa estratégia, não tenha medo, faça seus investimentos, faça seus aportes de forma consistente, siga a nossa estratégia, que com certeza você vai conseguir alcançar o seu objetivo, vai conseguir alcançar a sua meta, tá bom? Vai conseguir alcançar o seu objetivo, vai conseguir alcançar a sua meta, tá bom? Então, pessoal, ficamos por aqui nessa aula e vejo vocês na próxima aula aí, tá bom? Qualquer dúvida, podem deixar aqui na área do aluno que eu e a minha equipe vamos respondendo aí durante o período do curso e até mesmo depois. Aí você pode me chamar na consultoria WhatsApp também. Você também que tem o nosso curso, você tem direito ali de 1 a 2 perguntas aí, né, durante a semana ali, que nós vamos te respondendo, tirando tuas dúvidas, tá bom? Um grande abraço, até a próxima. Tchau!